Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Olá, caríssimas e caríssimos ouvintes do Petit Jornal, caríssimas apoiadoras e caríssimos apoiadores do Petit Jornal. Estamos aqui hoje para mais uma coluna de política internacional para falar sobre o grande tema de tensão do momento atual, que é aquele invade, não invade, da Rússia para cima da Ucrânia. E ao longo das últimas horas, os países da OTAN tiveram como grande dever mostrar um sentimento de unidade diante da Rússia. E isso aconteceu por causa de uma fala bastante infeliz e até desastrada por parte de Joe Biden. Joe Biden disse numa conferência de imprensa na Casa Branca o seguinte: a Rússia será responsabilizada e isso depende do que ela fará. É um caso à parte se houver uma incursão menor, o que nos pode fazer discutir, e nós, entre os aliados, esse era o sentido da frase, sobre o que fazer e o que não fazer. Basicamente, o que Biden dá a entender nessa frase é que se a invasão russa contra a Ucrânia for uma invasão considerada menor, não haveria uma unidade tão grande assim entre os países ocidentais no sentido de defender a Ucrânia. Ou de que, no caso de uma invasão menor ou de uma incursão menor, esse foi o termo utilizado por ele, a resposta norte-americana, que seria naturalmente uma liderança para todos os seus aliados da OTAN, seria uma reação menor. A frase foi tão estranha no contexto no qual nós estamos, de uma imensa tensão entre Rússia e Ucrânia, tendo, portanto, os países da OTAN do lado da Ucrânia, que não apenas o presidente Joe Biden, mas também diversos aliados dos Estados Unidos tiveram que vir a público para reiterar o seu compromisso com a segurança da Ucrânia. O próprio Joe Biden disse que não há mal-entendido. Putin entendeu muito bem o que foi dito, principalmente porque o compromisso norte-americano com a segurança da Ucrânia foi dito pessoalmente para ele. O diretor-geral da OTAN, o norueguês Jens Stoltenberg, foi além e disse que está nos planos da OTAN, inclusive, movimentar mais tropas ainda para os países do leste europeu, que naturalmente pertençam à Aliança Atlântica. E ao longo das últimas horas, outro país que se manifestou também sobre as tensões entre Rússia e Ucrânia foi a Turquia, por meio do presidente Recep Tayyip Erdogan. Erdogan disse que vê com bons olhos a possibilidade de ser a Turquia o país a tentar promover uma mediação entre os dois países, Rússia e Ucrânia, para evitar que uma guerra de larga escala aconteça ali no leste europeu. E se a situação já não está fácil, o que a gente percebe é que sempre dá para piorar um pouquinho. No meio disso tudo, ainda existe uma pressão crescente para que a Rússia reconheça as independências de Luhansk e Donetsk. Só para a gente lembrar o que são Luhansk e Donetsk. São regiões do leste da Ucrânia que estão ocupadas por separatistas leais à Rússia. Esses separatistas, apoiados pelo governo de Vladimir Putin, ocuparam as regiões de Luhansk e Donetsk na ocasião na qual a Rússia foi lá em 2014 e tomou a Crimeia da mesma Ucrânia. A ideia de que a Rússia deveria apoiar a independência definitiva de Luhansk e Donetsk diante de Kiev, a capital ucraniana, veio de um parlamentar russo, lá da Duma. Duma, só para lembrar, é o parlamento russo. É um senhor chamado Alexander Borodai, que foi um dos líderes dos separatistas de Donetsk. E ele apresentou na Duma uma proposta, que ainda precisa ser votada, que demanda que o presidente Vladimir Putin reconheça formalmente as independências de Luhansk e Donetsk. Isso seria, por parte da Rússia, basicamente uma declaração quase formal de guerra. Soa, nesse momento, como algo bastante improvável que a Rússia faça, mas é importante que se saiba o que membros do partido de Vladimir Putin vêm sugerindo,
uma vez que, sim, Borodai faz parte do partido Rússia Unida do presidente Vladimir Putin. O cenário diplomático e político dessa crise vem se mexendo muito rapidamente e aqui no Petit Jornal você vai acompanhar cada passo dessa relação conflituosa entre Rússia, Ucrânia e OTAN. Se essa e outras colunas do Petit Jornal te ajudam a entender esse mundo que nos rodeia, você pode se tornar um apoiador do nosso projeto acessando o nosso site www.petitjornal.com.br e ouvindo o Petit Jornal pela Orelo. Seja no aplicativo, seja no desktop, é a plataforma que valoriza os produtores de conteúdo. E eu te convido também a conhecer o nosso outro projeto, o Petit Cursos. Está lá em www.petitcursos.com.br. Tem curso para tudo que é gosto por lá, curso inclusive sobre a própria Rússia, curso sobre a Alemanha, que aliás está se envolvendo diretamente nessa crise aí relacionada à Rússia e à Ucrânia. Tem curso sobre China, sobre Índia, sobre tecnologia e política, Oriente Médio. São 2 cursos sobre Oriente Médio e tudo fica liberado para você. Você pode assistir qualquer uma dessas aulas na hora que quiser, se você se